porque eu vou pedir para vocês bloquearem o microfone. E aí eu vou dizer por quê. Isso, daí fica limpo o nosso áudio. Depois eu disponibilizo para vocês o vídeo, tá? Então vocês fiquem tranquilos que vai dar tudo certo. Eu sinto honrado toda vez que eu sou convidado a fazer uma palestra, tanto seja em Pernambuco, seja em Roraima, seja em Minas. Eu que sou um goiano aqui, moro pertinho de vocês, aqui em Caldas Novas, estou muito feliz, porque vocês estão mais próximos, a gente pode se ver em breve, né? E eu creio que quando a gente criar o programa aqui, nosso encontro do PEX, vai estar todo mundo aqui em Caldas para se divertir. Vocês estão precisando muito, muito ter um momento de descanso. Mas nosso encontro hoje, ele vem falar desse movimento, né? Desse momento inteiro. O que a gente está passando e como é que a gente consegue, como a gente conseguiria avançar nesse sentido. Então, primeiro eu tenho que me apresentar para vocês. Eu me chamo Flávio Naves. Eu estou aqui porque eu amo conectar com pessoas, amo ter essa interação, amo poder agregar valor com todo mundo, e essa é a ideia do PEX, que é um programa que foi focado em auxiliar professores. Vocês podem me encontrar no Instagram, @Flávio Naves, a gente tem bastante atividades lá, os lançamentos do programa eu passo por lá. Então, assim, quiserem acompanhar e terem sempre notícias sobre o PEX, acessem o nosso Instagram, @Flávio Naves, ok? Simbora! O PEX, que é um programa que provavelmente vocês já ouviram falar, ou já deve ter chegado alguma indicação, alguma coisa nesse sentido, é um programa que tem a missão de fazer vocês pararem de sofrer, principalmente os professores, com as suas aulas virtuais, possibilitando interação, vibração, aprendizagem e encantar usando tecnologia. A ideia nossa é que você, utilizando recursos tecnológicos, você consiga surpreender o seu aluno, consiga envolver ele, engajar ele. Nós falaremos mais sobre isso. Esse programa surgiu do nada, foi feito em cima da necessidade da minha filha. Eu tenho 3 filhos, 2 já estudam, e eu percebi que uma estava muito triste, recebendo aulas pelo WhatsApp, recebendo aula de uma forma que ela perdeu totalmente a motivação. Era um monte de atividade e nada mais interessante do que os jogos que ela fazia, do que as redes sociais que ela já se envolvia. Então eu falei, precisamos criar alguma coisa. E aí foi criado o PEX, um programa 100% gratuito. A ideia nossa aqui é que você possa ter acesso, né? E quanto mais acesso os professores conseguirem ter, melhor, para que tenha conhecimento. O foco nosso é que vocês aprendam efetivamente, que vocês consigam controlar, gerenciar essa parte de envolvimento com tecnologia. É 100% gratuito, e a partir da turma que começou ontem, no caso, né? A partir da turma que começou ontem, ele é no seu tempo. Você não tem que estar presencialmente comigo nas aulas ao vivo, você pode criar no seu tempo, assistir às aulas, e a gente tem os plantões para tirar as dúvidas. Os plantões, sim, são ao vivo, mas o curso você pode fazer no momento que der certo, que melhor se encaixar na sua rotina. Então, a partir dessa turma que começou essa semana, você fala assim, eu quero começar o curso hoje. Pode. Antigamente, a gente só começava nas segundas. Então, tem mais essa flexibilidade. Eu já fiz o curso, posso repetir? Agora também. Antigamente, isso era limitado, não poderia repetir. Então, a gente flexibilizou mais, a gente deu mais possibilidades de mais professores poderem fazer. Tem muita gente dando aula, está muito corrido para todo mundo. Então, assim, não quero que ninguém fique com desculpa. O lema nosso é #chega de desculpa. Não tem mais, eu não posso fazer por isso, eu não posso fazer por aquilo. Agora está bem flexível, é gratuito, então, assim, é bem acessível. Flávio, a gente é bem desconfiado com curso gratuito, porque geralmente é isso e aquilo. E eu falo, o que mais nos surpreende, o que mais nos ajuda nesse tipo de objeção, é que nós temos, que já passaram por aqui, mais de 2.800 professores. Então, assim, se você entrar no nosso site, se você entrar nos nossos vídeos do YouTube, acompanha lá os comentários, acompanha quem já fez, que você vai ter noção do que é efetivamente o PEX, o tanto que isso agrega na tua vida. Falando de PEX, a gente tem que falar que nós já influenciamos mais de 300 mil professores e alunos
Quando eu falo 300 mil, eu quero dizer que a gente tem aqui quase 3 mil professores que fizeram o curso, e nós temos esses professores sendo influenciadores de alunos, alguns influenciando milhares. Temos um caso de uma professora de Uberlândia que ela dá aula para quase 800 alunos. Então, a gente nem jogamos por cima, a gente jogou bem por baixo, para não falar que estamos exagerando. Mas a gente tem um orgulho de dizer que 300 mil alunos conseguem, a partir do curso, ter uma aula um pouco diferente, um pouco mais envolvente, um pouco mais encantadora. Por que tudo isso? Porque o que era a intenção nossa? A intenção nossa é que o professor estivesse preparado para superar adversidades. E aí eu criei essa palestra para passar para vocês, que é Superando a Adversidade. O que é que a gente está vivendo? Como que a gente faz para poder sair desse todo esse percalço que a gente está vivendo e sair de uma forma bacana, de uma forma que a gente entenda tudo isso aqui como limões e a gente precisa transformar em limonadas. Como sair melhor do que entramos? E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Primeiro, nós vivemos em tempo de incerteza, insegurança, pânico, tecnofobia, aversão à tecnologia, o trabalho que está sendo dobrado, estamos trabalhando muito, e o pior, trabalhando em coisas que a gente ainda não tem certeza se é o correto, né? A gente ainda tem a insegurança. Será que eu estou fazendo o que eu estou fazendo é correto? Será que isso aqui realmente não é só para o inglês ver? Será que efetivamente isso aqui vai gerar resultado? Nós temos essas incertezas. E sem falar que insegurança, se fico, se não fico, se o marido fica doente, enfim, é muitas coisas, muitos lados que está nos preocupando. E surgiu uma questão maior ainda, que é a questão da aprendizagem. Será que o que eu estou passando de conteúdo os alunos estão querendo se envolver? Eles estão realmente querendo aprender desse formato? Só que a gente talvez esqueceu, mas se a gente lembrar um pouquinho, a gente vai ver que a dificuldade de aprender, a gente já estava tendo antes da pandemia. A gente já estava tendo isso anteriormente, já éramos considerados como, talvez, injustamente, mas a maioria nos considerava como depósito de crianças. Então é interessante a gente ver que a culpa não está na pandemia, ela só veio ressaltar, ela só veio jogar isso de uma forma assim ampla, para que todos nós começássemos a observar os pontos principais que estavam tendo dificuldade. Então, o Covid veio destacar isso e mostrar para a gente que a forma que a gente está ensinando, ela é muito antiga. E eu não sei se vocês sabem, mas a forma que a gente ensina é de séculos passados. E, tradicionalmente, a gente vem mantendo de lá até aqui. Só para vocês entenderem, esse formato de escola, que ele é tradicional, do jeito que a gente tem hoje, ele vem de uma época que somente os ricos eles tinham acesso, somente quem tinha muita grana que aprendia, né? Os professores eles iam de casa em casa para ensinar. Depois, a educação passou para a mão da igreja. A igreja começou a ensinar a ler, a escrever, claro, tudo sobre os interesses, mas foi um trabalho que foi feito para se divulgar línguas, né? Para língua talvez romana, ou latim, enfim, fosse mais propagado. Então teve esse trabalho. Mas Napoleão Bonaparte foi um cara era muito visionário. E em uma das suas guerras, ele percebeu que tinha um exército que ele era um exército que se renovava muito bem e sempre com as mesmas posturas. E ele pegou esse exército, que era ali da região da Rússia hoje, né? E começou a analisar por que eles formavam daquele jeito e começou a descobrir que eles criavam salas e treinavam os alunos, aos futuros soldados, sempre com as mesmas, com o mesmo foco, com as mesmas matérias, sempre preparados para a guerra. E com disciplina, com tudo quanto é coisa no formato de exército, né? E aí ele instituiu, em 1794, a primeira escola normal na França. Isso é a primeira escola nesse padrão que nós temos hoje na França, 1794. E eu posso dizer para vocês que essa escola normal era para formar professores, para poder dar aula de assuntos básicos, para formar alunos, para poderem pertencer ao exército. O grande detalhe é, o que mudou de lá para cá? De 1794, se eu perguntar para vocês, o que aconteceu daquela época de Napoleão até hoje? O que a gente pode considerar que mudou,
que teve de alteração? Se a gente parar para pensar, alterou tudo. Os carros não são mais os mesmos, né? Antes era cavalo, espada. A gente hoje tem armas, hoje a gente tem carro. O homem já foi para a Lua. Tudo evoluiu. Tudo cresceu. Carros, naves espaciais, internet. A medicina anda evoluída, que é uma coisa louca. Celulares, aparelho, comunicação, tudo evoluiu. E a educação nossa? E a escola? A gente continua ainda o padrão de filas indianas, quadro na parede, todo mundo tem que ir numa escola, seguindo horário, padrões e parará. Esse modelo é o mesmo de 1794, com poucas alterações ou não é? O detalhe que a gente está no século XVIII ainda, e querendo, no século que nós estamos presente, trabalhar da mesma maneira, com a mesma, e o pior, agora com a questão do Covid, nós estamos querendo trazer esses 1794 para o mundo virtual. E esse é um grande desafio, porque é mais ou menos querer colocar a gente para ouvir agora, exatamente nesse mundo que nós estamos, em vez de assistir Netflix, querer ouvir música numa vitrola, querer ver filme, em 1794 nem existia filme. Então, é você querer fazer os alunos hoje, que estão acostumados com o celular, tudo na mão, querer fazer as coisas manualmente. É você querer, em vez dele usar a tecnologia, ter que rabiscar, ter que desenhar. É mais ou menos esse universo que eu quero que vocês entendam. Claro que eu sei que aqui a maioria é educação infantil, mas eu quero comparar esses mundos para vocês entenderem que tudo evoluiu. Hoje, eu tenho um filho de 2 anos, ele pega um iPad na mão, e faz e acontece. Parece que já nasceram com isso como padrão deles. Como pegar esse choque de cultura, com essa situação toda à distância que nós estamos vivendo, e trazer a modernidade, a tecnologia para a educação, que durante anos ficou de fora, e agora não tem jeito. Precisa entrar, não tem volta esse caminho. Vamos entender o que está acontecendo? Estamos hoje na era digital. O tradicional era aulas presenciais, papel, xerox, caneta, quadro, tarefas e parará. E o novo é ensino à distância, Docs, Word integrado, compartilhado, engajamento de alunos, gamificação, aulas invertidas, Jigsaw, PET, é uma série de coisas que você olha assim e fala assim, peraí, cadê o modelo tradicional? Ele está se desfazendo? Não é que está se desfazendo, ele está tendo que adaptar e foi numa velocidade gigante, que se a gente talvez tivesse preparado, não estaria acontecendo isso agora. Provavelmente a gente ia empurrar mais com a barriga. O detalhe é, não tivemos tempo para isso. Então, tudo é muito novo para todo mundo. Não tivemos tempo de treinar professores, não tivemos tempo de treinar coordenadores, nem diretor, nem ninguém. Está todo mundo navegando no mar desconhecido. Por isso que era totalmente essencial criar um programa para capacitar vocês, para treinar, para mostrar tecnologia, para abrir a mente de vocês, tomarem as decisões mais assertivas. Se tudo mudou, os alunos mudaram. Hoje possuem acesso a tudo na palma da mão, jogam em rede e até possuem monetização. Eu tenho um caso da última turma que passou, de uma professora que tem um aluno, eu acho que ele tem 14 anos em média, e ele ganha em torno de 5 mil a 6 mil reais por mês para analisar jogos. O detalhe, como que você chama um aluno desse para se interessar por uma aula ainda tradicional e ainda nesse mundo virtual, sendo que no mundo virtual ele já ganha dinheiro? Como que você faz um aluno desse se envolver e querer aprender matéria comum, sendo que ele já fala, poxa vida, eu já ganho isso, eu já ganho mais do que meus pais. Entenda que a gente está num mundo que as coisas estão muito rápidas e a gente precisa se adaptar nisso. O conteúdo, a rapidez das mudanças, o acesso instantâneo, a informação faz com que todo o conteúdo mude o tempo todo. Esses dias mesmo, uma professora de história falou para mim, eu estou ensinando algo na sala que eu acabei de assistir o jornal e já não existe mais, já está desfeito, já não é esse mundo mais. E o detalhe é que o livro está lá, pausado há 5 anos atrás, é a referência do livro. E hoje o mundo é assim, ó. Hoje muda-se gerações de 2 e 3 anos.
Antigamente demorava 20 anos. Se você pegar o ciclo de TV, rádio, TV, até chegar no primeiro computador, é ciclos de 20 anos, a primeira geladeira. Hoje, de ano em ano, tem um celular novo. E olha se não for mais rápido. A gente precisa entender que as coisas estão muito mais rápidas. E os professores estão bombardeados com inovações tecnológicas, metodologia para tudo quanto é lugar, novas práticas, planos de aulas, papéis e papéis e papéis, e relatório, e prova e avaliação e nota. E cadê o tempo para treinar aqui? Cadê o tempo para aprender coisas novas? A cobrança está gigante. Vocês estão no fronte da batalha, né? Vocês estão lá entre as casas e a escola, e estão ali na linha, na faixa de Gaza, e não estão tendo tempo de buscar o conhecimento para vocês. O PEX é 7 dias exatamente por isso, porque uma semana é assim, ó, voa. E dá para fazer uma imersão bacana, dá para você entender isso de uma forma legal, rápida e concisa. Se a gente entender que se tudo mudou, existe algum caminho que é legal, existe algum caminho que agrega. E qual que é esse caminho que agrega? O caminho é simples. Se lambuzem pelo novo, se lambuzem pela tecnologia, pela inovação, mas com mão na massa. Não tem jeito. Escuta aqui, senhores e senhoras. Não tem jeito de aprender tecnologia sem pôr a mão na massa, sem se envolver até a cabeça. Porque tecnologia, você aprende uma coisa hoje, quanto mais você se envolve com aquilo, mais você ganha conhecimento, mas se você ficar um mês sem mexer, você esquece. Então, é importante a manutenção da tecnologia, desse aprendizado, mas sempre tudo isso com muito amor. Alguns professores me perguntam, nós vamos ser então substituídos pelo computador, o que estão querendo é exatamente isso? E eu não sei se vocês sabem, mas o YouTube, no início dessa pandemia toda, ele criou uma forma de pegar toda a BNCC e criou todas as aulas gravadas. Vieram professores de tudo quanto é lugar, gravaram aulas maravilhosas. Mas qual que é o grande detalhe disso? O grande detalhe é que essas aulas não têm o carinho que você tem, não tem o amor que você tem. Elas são geladas. E esse é o problema de aulas gravadas. Ela não consegue falar, oi Maria, tô com saudade, oi João. Não consegue ter esse envolvimento com as pessoas. É algo muito distante. Então, tem conteúdo lá? Tem. É o conteúdo que precisa ensinar, mas é frio. E, professor, a grande graça do negócio é que vocês são calorosos. Muitos alunos têm afeto por vocês, às vezes mais do que com o pai e com a mãe. Muitos, quando o pai vem buscar, choram porque vão ter que ir embora. Porque em casa o pai é ríspido, a mãe é agressiva, mas na escola acham em vocês acolhimento. Esses alunos hoje estão carentes de ver os seus olhos, de poder receber um elogio teu, de poder ver a professora que ele tanto ama. Entenda que isso a máquina nunca vai substituir. Eu gosto muito dessa frase que é ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E a gente só consegue amar outro se a gente se ama primeiro, se a gente estar bem conosco mesmo. O grande detalhe aqui é que num jarro, num pote que você coloca água limpa, só tem jeito de sair de lá água limpa. Mas se você coloca água suja, também só sairá água suja de lá. A grande pergunta é, como é que vocês estão se alimentando? O que vocês estão absorvendo? O que vocês estão se colocando dentro de si para distribuir? Se vocês estiverem se alimentando de amor, pode ter certeza, é amor que você tem para distribuir para os seus alunos. E a gente vai falar mais disso à frente, que é como que está estruturado as nossas outras áreas da vida. Não é só a tecnologia. Então eu tenho que aprender tecnologia, porque se eu não aprender isso, eu estou fora do próximo mundo, não sei o quê, dessa inovação, desse novo normal, e parará. Não. Esse novo normal vai continuar precisando existir pessoas que amam. Vai precisar continuar existindo pessoas criativas. E eu gosto muito disso, o poder da criatividade, a sensibilidade e o amor nunca serão substituídos pela inteligência artificial. O computador não consegue amar. O computador não consegue ser caloroso. No máximo que ele consegue é perguntar. Agora, ter afeto é diferente. Então, eu quero dizer para vocês que a gente precisa aprender tecnologia, sim.
mas a gente precisa amar os nossos alunos. Talvez, por amar, a gente precisa aprender tecnologia. Estão entendendo? É um universo que os nossos alunos estão esperando, eles estão sedentos. E por que que a gente precisa se envolver? Como eu estava dizendo, um vaso, ele precisa se alimentar de azeite para que ele jorre azeite. Precisa se alimentar de amor para que jorre amor. Mas para jorrar amor, para amar a si próprio, o que que a gente precisa? A gente precisa ter equilíbrio nas áreas da nossa vida. Nós somos divididos, poderíamos ser em 11 ou mais, 9, 11 áreas, mas eu separei 6 para conversar aqui com vocês. E nessas 6 áreas, a gente precisa buscar equilíbrio, que é a primeira, você; a segunda, a sua família; a terceira, as suas finanças; a quarta, o seu lado espiritual; a quinta, trabalho e o lazer. Como que estão essas 6 áreas? Nós temos um trabalho dentro do PEX, que é a mentoria, que a gente chama de mentoria secreta, e nessa mentoria a gente trabalha essas 6 áreas com os professores, para que haja equilíbrio em todas as áreas. Como que eu quero encantar o meu aluno, sendo que eu briguei ferrenhamente com o meu marido antes da aula? Como que eu quero ir lá para falar para o meu aluno lá, olha, paciência, mãe, ele vai aprender, sendo que o meu filho ali, eu acabei de quase arrancar o couro dele no cinto. Como que a gente vai conseguir isso sem ter equilíbrio? Entenda, uma mesa, se ela tiver 2 pés quebrados, ela cai. Se ela tiver 3, ela não se sustenta. Então ela precisa estar suspensa nos 4 lados, no caso aqui, nos 6 lados, para que haja equilíbrio em você. Então, falando disso, não tem como você esquecer da questão da família. Muitos, agora com essa questão da pandemia, tiveram que ficar mais próximo da esposa, tiveram que ficar mais próximo do esposo, e começou a conhecer efetivamente quem é que ele tem, se é uma pessoa que é parceira, se é uma pessoa que está entendendo, se a casa está vivenciando isso como uma equipe, com um sentimento assim, ó, vamos sair dessa junto. Porém, essa não é unanimidade. A maioria, quando veio a pandemia, o que teve de separação é monstruoso. A gente começou a ver que o nosso parceiro ele não tinha compreensão. A gente começou a perceber que as lutas que a gente tinha era, na verdade, escape estar trabalhando. Era escape estar longe da nossa casa. Muitos, com a pandemia, descobriu que as reservas financeiras não eram suficientes, que precisava buscar, e aí começou uma loucura, uma pressão por falta de recurso. Muitos abandonaram o lado espiritual, começaram a achar que são autossuficientes, ou que Deus não está fazendo isso, Deus não está fazendo aquilo. E assim vai sucessivamente em todas as áreas. E entendam, toda vez que a gente olha qualquer uma dessas áreas sem a visão do amor, a gente está cometendo o maior erro da nossa vida. Por quê? Porque dessas 6, existem várias saídas. Várias. Posso citar aqui grandes escritores, grandes psicólogos, mas eu posso dizer que todas passam em nós vencermos esses inimigos que a gente vai conversar aqui, ó, que são 6. E isso é muito pautado no estilo que vocês são, professores, tá? O primeiro inimigo que vocês têm, que é muito grande, é a questão da perfeição. Ué, Flávio, mas como assim? Eu sempre achei que perfeição era uma virtude. E é. Mas perfeição é uma virtude quando você já sabe fazer alguma coisa. Quando você consegue buscar literatura para estudar e você quer aperfeiçoar, você quer melhorar, fantástico. A minha pergunta para vocês que buscam perfeição nesse momento é: qual que é a referência que a gente tem para vencer essa pandemia? Qual que é o livro que a gente tem para estudar, para a gente fazer melhor o que a gente está fazendo? Sabe qual é? Nenhum. Não existe material para você estudar. Então, se não existe material para a gente estudar, como que a gente quer ser perfeito? Tudo que a gente fizer agora pode ser que dê errado, e que a gente tenha que fazer de novo, e que a gente tenha que fazer de novo. É natural isso acontecer. Porque nós estamos vivendo um mundo que é desconhecido para todo mundo.
Então, se alguma coisa foi determinado, vamos por esse rumo. Ah, não, vamos ter que recomeçar, vamos para outro. Isso é natural. E eu sei que para pessoas que são focadas em perfeição, isso é a morte. Essas pessoas, elas gostam de começar alguma coisa, fazer sempre o melhor, do início ao fim. E vocês, professores, têm esse perfil. Eu sei disso. Vai gravar um vídeo, se o vídeo não ficar totalmente sem um áudio de um passarinho, de uma criança chorando, pererê, não serve. Edita, faz de novo, e para e faz de novo. Vocês se martirizam por isso. Se liga aqui. Seja bem-vindo à vida real. Vida real é essa, acontece erros, você fala a palavra errada, pede desculpa, tem um barulho lá, desculpa, eu estou em home office, minha família está aqui comigo, inclusive, gratidão por deixarem eu fazer isso aqui, para poder auxiliar mais pessoas. Sou grato por isso. Entendam, as famílias que estão absorvendo os seus vídeos, ou vendo você chegar lá na aula online, também compreenderão isso, porque não está fácil para ninguém. Depois que passar todo esse momento que nós estamos, aí sim, num segundo momento, a gente busca a perfeição. Aí a gente busca corrigir pontos que agora dá para avaliar o que a gente já fez. Vamos fazer uma avaliação? Vamos melhorar? Vamos subir o nível? Vamos aprofundar? Aí ok. Mas parem de se cobrar tanto nesse primeiro momento. Nesse primeiro momento, vamos fazer o básico. Vamos fazer o beabá. Já ouviram falar disso? Vamos fazer o beabá. Essa é a ideia. Depois a gente aprofunda. Mas vamos fazer o beabá mesmo. Não vamos fazer o beabá nas coxas. Entenderam? Nas coxas que eu falo assim, ó, deixa passar e depois a gente vê o que dá. Não é assim. Mas é fazer o beabá. O que é o beabá? Interação, envolvimento, é ver como é que tá. Agora é questão de a gente ver as coisas básicas. Eu sempre brinco que educação anos iniciais deveria estar preocupada agora se sabe ler, se sabe escrever, se sabe somar, se sabe diminuir, se sabe multiplicar, as coisas básicas. É isso, já está acontecendo. A gente conseguiu pelo menos isso nessas aulas virtuais. Show de bola. O resto a gente corre atrás. O importante é que a perfeição não deixe a gente de fazer. Um jogo de futebol, 1-0, é resultado de vitória. 1 é maior do que 0. Faça. Sempre faça. Segundo, confusão mental. Eu estava dizendo há pouco com vocês a respeito do vaso, né? Que a gente derrama água dentro dele e dentro desse vaso só tem condição de sair água. Não tem jeito de sair desse vaso azeite. Não tem jeito de sair desse vaso sucos de uva, suco de alguma coisa, porque você colocou água. E a minha pergunta para você é: qual que é a água que você está colocando dentro de você? Qual que é as notícias que você está ouvindo, que você está assistindo? Quais as informações que estão chegando em você? Como que é o ambiente que você está vivendo? Eu posso dizer que nós estamos há 170 dias sem saber quem que é o William Bonner. Eu não estou dando boa noite para ele. Porque as notícias que ele está passando para dentro da minha casa são só notícias que me traz jorrar água suja. E como é que eu vou vir aqui falar para vocês de vencer, superar a adversidade, sendo que eu estou cheio de coisa na minha cabeça, vivendo um monte de imundícia? Se a China vai invadir, se a China é comunista, se o Bolsonaro, se não sei o quê, a questão agora é ter a cabeça leve. Eu preciso influenciar professores, eu preciso estimular vocês a vencer. E uma coisa eu posso dizer para vocês: não passa pela confusão mental. Então faça um favor para vocês e para os seus alunos. Se abstenha desses assuntos. Foca esses dias em vocês darem o melhor para os seus alunos. Se for fazendo PEX, parabéns, show de bola. Se for você dedicar a fazendo PET, dando o seu melhor para criar atividade, seja como for, mas foca nisso. Esquece as fofocas, os assuntos, é greve, é piso salarial, é não sei o quê. Foca agora. Deixe esse tempo para outras pessoas que talvez tenham interesse enorme em resolver essas coisas. Você quer encantar? Foca. Foca no que é básico. Foca na sua sobrevivência e na dos seus alunos. Entenda, cabeça cheia não leva você a lugar nenhum. Pelo contrário, te atrapalha. Gestão do tempo. Outro problema seríssimo.
Se o professor perdeu a rotina, que era aquela rotina de acordar cedo, ir para a escola, voltar, almoçar, parar, volta para a escola, aquela correria que vocês tinham, vocês agora foram para dentro de casa e perdeu a rotina, tá acordando 10 minutos antes da aula, aí chega na hora do almoço e vira uma bagunça, almoça um dia meio-dia, outro dia 2 horas da tarde, e aquela confusão de rotina, vou dizer para vocês, acorda, volta para a rotina tua, para fazer o PEX, acorda 1 hora mais cedo, dorme 1 hora mais tarde, mas o importante é, volta a fazer gestão do tempo. Faz a sua família entender que vocês são uma equipe. Que aqui é como se fosse... Eu não sei se já assistiram Fórmula 1, mas quando o carro da Fórmula 1 chega para abastecer ou trocar pneu, cada um tem uma função. Um troca o pneu, o outro abastece, o outro tira a roda, o outro coloca a roda, o outro aperta parafuso, e é como uma equipe. E a gestão do seu lar tem que entrar na rotina dessa forma. Todos que estão aí têm que entender que precisa ter responsabilidade em todas as áreas. Que a culpa, além de você trabalhar, além de você ter atividade, não está só nas suas costas. Aliás, que culpa? Não existe culpa. Existe tarefas domésticas. E que precisam ser divididas como se tivesse dividida em equipe. Então, crie rotina. Eu gosto muito da mentoria, eu falo disso, de ter um mapeamento onde tem lá, ó, 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, quem vai buscar pão, 7 horas da manhã, quem é que tem que tomar café nesse horário, 8 horas da manhã, qual que é as crianças que tem que acordar, 9 horas, eu gosto muito de coisas definidas. Crie uma planilha falando isso e estabeleça com sua família, chama marido, filhos, senta à mesa e discuta. Coloca a tarefa para cada um, para ficar leve para todo mundo. Você não tem que carregar todo mundo nas costas. Ou você está achando que vai dar conta dessa loucura até quando? E a pergunta é, quando você surtar, quem é que vai te ajudar? Então dá tempo ainda. Cria as rotinas, cria as métricas e faz isso rodar na sua casa. Faz isso funcionar. Sempre com amor, sempre com paciência, sempre pensando no bem de todos mundo, de todo mundo. Outro tópico. Autorresponsabilidade. Senhores, se liga nisso. Se nós não sabemos usar a tecnologia até hoje, se nós não prevemos que aconteceu a pandemia, se nós não temos algum conhecimento que a gente precisava ter, a culpa não é da sua coordenadora, do seu diretor, do sua mãe, do seu pai, do governador, do presidente. A culpa não é de ninguém. A culpa é tua. Porque tem um ditado que diz, e é verdadeiro, que quem quer faz. Quem não quer, dá desculpa. Então, mediante isso, quando a gente quer, se vocês são casados, vocês não queriam casar? Olharam lá para o maridão ou para a esposa e falaram, eu quero essa lindeza, eu quero essa maravilha. E não foi atrás? Quantas outras pessoas você deu fora? Quantas outras pessoas você não quis? Mas o que você quis, você está com ele. Então presta atenção nisso. Quando a gente quer, a gente faz. Se você não aprendeu tecnologia até hoje, é porque você não quis. Assuma isso. Pega na sua mão as rédeas da tua vida. Não terceiriza para outros. Vai vir fazer o PEX, pega a rédea na mão. Fala assim, cara, eu quero entender de tecnologia. Flávio, você vai me ajudar? Tem plantão? Tem como eu aprender isso aqui no meu horário? Tem como eu fazer? Então, eu vou pegar essa rédea na minha mão e vou aprender isso. Eu vou me dedicar a isso. Tenha compromisso com você. Ou vocês acham que alguém vai se comprometer por você? Tenha responsabilidade. Se alguma coisa não aconteceu na sua vida até hoje, a culpa é tua. Não é de ninguém. Mas isso é maravilhoso, porque quando você assume a responsabilidade, você está pegando a rédea da sua vida para tuas mãos. E quando ela está nas tuas mãos, a pergunta minha é, você vai para onde? Você vai subir, vai descer, vai virar à direita, à esquerda, você vai querer aprender tecnologia, você vai terminar a sua faculdade, você vai fazer uma pós-graduação, você vai fazer um doutorado, o que é que você vai fazer? A rédea está na sua mão. Quem quer, faz. Quem não quer, dá desculpa. Próximo, foco. Mantenha o foco. Mantenha sua... Sabe, você está obstinado naquilo ali? Vá em frente. Mantenha esse foco. Deixa os outros falar assim, você está arrumando mais uma coisa pra gente, você está enchendo a gente de tarefa, para que você vai fazer um curso de tecnologia? Mais trabalho, paga os outros, dá menos dor de cabeça pra gente. Mantenha o foco. Mantenha vivo a sua esperança de nunca ter que pedir ajuda para alguém,
de você poder ter independência e falar, não, peraí, as minhas coisas eu vou fazer, eu quero contribuir com outras pessoas, eu sempre sou a pessoa que eu preciso de ajuda, eu quero mudar essa situação. Mantenha o foco, vai ter muita gente para te atrapalhar nesse sentido. Inclusive, é o último tópico que eu quero falar com vocês, blindagem de apoio. Presta atenção, tem uma frase famosa de Bill que fala o seguinte, nós somos a média das 5 pessoas que estão ao nosso redor. A minha pergunta é, pega aí no papel, escreva depois da palestra, os 5 nomes das pessoas que estão mais próximas de você. Presta atenção como é que é o perfil dessas pessoas. São pessoas que gostam de fofoca? São pessoas que são negativas? São pessoas que te estimulam a vencer? São pessoas que te colocam para cima, que te colocam para baixo? São pessoas que dão bons conselhos? São pessoas da cachaça? Faz o perfil e veja, você é a média delas. Se dentro dessas pessoas o perfil é mais negativo do que positivo, tá na hora de mudar de grupo. Ou buscar pessoas para acrescentar na tua vida, para elevar esse nível aí para um nível mais positivo. É interessante a gente fazer essa análise sempre, porque às vezes nós estamos sendo influenciados sem saber que estamos sendo. Se você analisar e ver que são pessoas que querem aprender tecnologia, querem se envolver, quer fazer o pet funcionar, quer fazer as coisas andarem para frente, pode ter certeza. Você é mais um que está querendo também. Agora, as pessoas que estão ao seu lado só reclamam, só fala que a pandemia é o fim do mundo, só fala que 2020 é o fim dos tempos, só fala que a China já comprou tudo, só esse tipo de pessoa, você também é um. E eu quero te dizer que, infelizmente, você não tem uma blindagem de apoio. A pior coisa que tem é você estar do lado de pessoas que são âncoras na sua vida, que são bolas de ferro. Lembra aqueles desenhos onde amarrava assim uma corrente no pé e aí aquelas correntes pesavam? A pergunta para mim aqui, ó, entre vocês que estão todos aqui, os 37 que estão me ouvindo, você é bola de ferro na vida de alguém? Ou você é uma pessoa que estimula ela a ir para frente? Você tem do seu lado, que dorme com você, alguém que é bola de ferro na sua vida? Ou é alguém que te estimula a ir para frente? Você é coordenador, você é professor, dentro da equipe de vocês, você é bola de ferro, você é âncora, ou você é motor fazendo as coisas ir acontecer? Blindagem de apoio é você se rodear de pessoas que nunca vão ser bola de ferro, vão ser peso para ninguém. Pelo contrário, vão ser pessoas que ajudam, que influenciam, que estimulam, que incentivam. Como está escrito na Bíblia, a cada dia o seu mal, deixa de adiantar mal de outros dias, deixa de trazer o peso. Vamos tornar a vida mais leve, vamos focar no que precisa ser focado. Então, estar ao redor, rodeado de pessoas que estão com o mesmo objetivo é maravilhoso. E eu comento sempre isso no PEX. A cada grupo que a gente abre, a cada turma, vocês estão no mesmo barco. Nós temos 2.800 professores aqui que estão com os mesmos anseios, as mesmas vontades. Então, se aproveitem, se conheçam para falar a mesma linguagem. A linguagem da descoberta, a linguagem de você poder ser independente. E essa é a ideia. A ideia é que a gente consiga sair desse tanto de limões que nos deram com uma bela de uma limonada. Entendam, isso é o que eu espero. Por quê? Presta atenção nessa frase que é atribuída para Einstein. Ela diz é uma coisa muito simples. A insanidade é fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes. Se nós já estávamos com a educação tendo problema antes da pandemia, porque cargas d'água a gente acha que fazendo a mesma coisa, agora virtualmente, a gente vai ter resultado diferente. Que loucura é essa? A gente precisa entender que não dá para fazer mais o que era feito. Não dá para a gente tentar adaptar uma coisa dentro da outra. Aqui é um mundo totalmente novo e que a gente precisa fazer diferente. Se você veio até aqui sem precisar se envolver com tecnologia, sem precisar entender como é que faz uma reunião dessa, sem precisar entender como é que usa o Word ou documentos, sem precisar nada disso, bacana. Mas da agora para frente, saiba, a responsabilidade é sua. Você precisa se envolver com isso.
Se desperte, faça o novo, se lambuze do novo, se lambuze de tecnologia, porque vai facilitar a tua vida. Eu sempre comento, os professores que entram comigo são acostumados a mandar atividade para mim 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, e no outro dia eu dou uma bronca, porque eu não quero isso. Eu quero que vocês arrumem um tempo durante o dia, e eu sei que tem. O detalhe é que é muito difícil dentro da agenda encaixar isso. Mas 2 horas da manhã, 3 horas da manhã não é horário de estar acordado, fazendo nem atividade, nem nada. É horário de você estar vivendo você. Porque eu não sei se vocês sabem, a cada hora depois da meia-noite que você dorme mais tarde, é tempos a menos na sua vida lá no futuro. Então, de madrugada é horário de descanso, é tempo teu. Para de maluquice, de querer fazer atividade de madrugada. Arruma tempo durante o dia. Não deu, fica para amanhã. Não deu, por falta, tá com gestão de tempo, tá tudo encaixado, mas ainda não tá dando tempo. De 2, uma, ou você tá fazendo atividade para os outros que não deveria estar fazendo, você tá assumindo nas suas costas coisas que não deveria ser sua, outras pessoas estão dormindo enquanto você tá ficando acordado. Isso não é justo. Então que tenhamos todo mundo nivelado aqui. Vamos nivelar por cima? Vem todo mundo pro PEX. Ficarei muito feliz em receber vocês lá. Gratidão, gratidão mesmo por essa oportunidade. Me sinto honrado sempre em poder estar com vocês durante essa 1 hora e poder despertar em vocês coisas que talvez vocês já tenham ouvido, mas que agora, no meio da pandemia, precisava de um chacoalhão. E essa é a minha ideia. Espero que tenha ajudado vocês. E eu abro para perguntas. Vocês conseguem me achar, como eu disse, no Instagram, @Flávio Naves, e também no canal do YouTube, né? youtube.com/Flávio Naves, com I, os 2 lugares. Eu sou premiado, sou goiano até no nome. Flávio Naves com I. A gente não fala E aqui, a gente fala I. Show de bola. Alguma pergunta? Podem falar. Não, eu quero agradecer, adorei essa palestra, a oportunidade, né, da Oriane também está proporcionando a gente. Boa tarde a todos, viu, gente? Com muita saudade, com muito carinho. E eu estava precisando dessa última fala sua aí. De madrugada é hora de dormir, né? E a gente, assim, e essa questão de você falar da perfeição, eu sou uma dessas. E a questão do vídeo aí também, devido a gente não ter um local adequado, né? Como se diz, não é um estúdio. E aí que um vídeo, igual você falou aí, por causa de um detalhe, que eu sou enjoada, né? Assim, eu considero assim que eu sou detalhista. Então eu não vou gravar de novo, sabe? Ou senão até a fisionomia, porque eu já estava cansada, então você começa com aquela cara assim, já está morrendo, né? Falei, nem Deus me livre, né? Está matando urubu isso aqui. Aí eu gravava de novo. Então, um vídeo, a gente... uma poesia, 20 segundos, uma poesia, 30, né? Dependendo do tamanho. E eu gosto de decorar, porque a gente percebe que a pessoa está lendo, né? E de poesia a gente tem que declamar, tem que expressar, né? Então, por causa de um detalhezinho, eu gravava tudo de novo. Então, a gente tem que estar atenta a isso, né? E voltar para nós, porque, igual você falou, a gente perdeu a rotina. Então, a gente inverte as coisas e fica de madrugada fazendo. Então, foi bom isso aí, para a gente, esse puxão de orelha, né? Pelo menos, vamos tentar essa semana obedecer esse horário, né? Porque depois já vai acumulando, você volta tudo de novo, mas é bom a gente estar sempre atento a isso, né? Eu gosto de comentar assim, sabe? É isso que você está dizendo, Rosiane. Tem uma série de coisas que são tão fáceis. Vou dar um exemplo para todo mundo aqui entender. Eu não gosto de fazer exercício, eu acho que vocês perceberam, eu sou meio bochechudo aqui, né? Não gosto, não é a minha. Mas, na mentoria que a gente está construindo junto, que é a mentoria focada para professores, a gente aprendeu lá a respeito de fazer 6 minutos, 6 minutos de exercício numa sequência chamada warm-up. Essa sequência de 6 minutos, ela é maravilhosa. Maravilhosa. Então, o que é importante a gente entender?
Será que eu não tinha 6 minutos na minha vida antes? Na verdade, eu sempre tive. O que eu não tinha antes era a entrega. Era a entrega para esses 6 minutos, ou talvez eu não sabia que isso era tão importante para a minha vida. Então, assim, depois que eu comecei a mudar isso, depois que eu comecei a entender que era essencial eu trazer equilíbrio para minha mente, para o meu corpo, para minha alma, eu comecei a mudar e ter resultados positivos em todas as outras áreas. Entendeu? Então, assim, atenta-se por isso. Esse mundo está muito doido, está muito cheio de coisa. E como eu disse, se você tiver equilíbrio nas suas áreas da tua vida, você vai conseguir ter um sorriso mais verdadeiro, a sua pele muda. Só para vocês entenderem, eu tinha uma dificuldade muito grande de convencer o pessoal da mentoria a tomar banho de água gelada de manhã. E é um lenga-lenga isso. Eu criando tudo quanto é tipo de argumento para tomarem banho de água gelada, e eles não querem, a maioria é mulher, de jeito nenhum. A não ser o pessoal do Ceará, o pessoal de Roraima, que já estão habituados. E aí eu consegui achar algumas pesquisas, algumas coisas maravilhosas nesse sentido. E o que eu consegui conquistar algumas é bom para a pele. A pele fica maravilhosa. Foi o argumento que eu precisava. Bom para a pele e bom para o cabelo. E aí estão testando. Então, assim, quando a gente não tem um objetivo claro, a gente tem que achar o porquê que eu vou fazer aquilo e porquê que aquilo vai ser bom para a minha vida. O sentido dessa conversa nossa toda hoje é superar tudo que a gente precisa está dentro de nós, dentro das decisões corretas. E as decisões corretas, pode ter certeza, não é fazer do jeito que a gente estava fazendo antes. Eu tenho certeza que na época lá, do presencial, você já era acostumado a ficar até tarde. Você já era acostumado a fazer as coisas com perfeição, entendeu? Então, assim, esse mundo que está se apresentando para nós, ele exige de nós um pouco mais do olhar eu, um pouco mais do olhar nós. E a gente precisa viver em harmonia. Inclusive, é um assunto da última mentoria, do sábado, último sábado. Viver em harmonia é a gente viver com satisfação. Viver plenamente em satisfação. Foquem nisso, trabalhem isso, sigam essa trilha desse conhecimento. E eu tenho certeza que a próxima vez que a gente se encontrar, ou em Uberlândia, ou aqui no evento em Caldas, vocês estarão com a vida diferente. Ok? Alexandra, você quer falar alguma coisa? Oi, Flávio. Boa tarde, tudo Olá. bom? Tudo bem. Gente, sempre que eu posso, eu estou fazendo os cursos do Flávio. Já fiz curso com ele 2 vezes. E, Flávio, eu só queria te agradecer, viu? Porque a partir do momento que eu fiz os cursos com você, as minhas aulas enriqueceram muito. É aquilo que eu sempre te disse. Eu sempre gostei muito de tecnologia. Mas é muita coisa para fazer ao mesmo tempo, né? Para uma pessoa Verdade. só. Verdade. Então, eu tive que aprender a administrar esse tempo. Eu sempre tentei, mas agora acho que eu estou conseguindo. Não está fácil, mas não é impossível, né? Então, com o que eu aprendi com você, eu estou colocando em prática. Então, isso é muito bom, porque tem pais que entram no particular e perguntam, como que você fez isso? Eu tive a mãe de uma aluninha que estava em depressão, porque a criança do 3º ano, ela não queria assistir às aulas, ela não queria fazer as atividades. E a partir do momento que eu mandei um Padlet, eu fiz assim, incentivei, a criança achou aquilo interessante. E a partir dali, a criança começou a fazer as atividades. E a mãe entrou no particular e me agradeceu. Falou, Alexandra, a partir dali ela interessou pelas aulas. Você pode ver que as suas atividades estão muito interessantes para a gente. E assim, e outra coisa que você falou, ela falou, eu vejo o seu carinho nos grupos com as crianças, não só com a minha filha, mas eu vejo com os outros pais também. E isso é muito bom. Então, aquilo, eu falei, gente, você leva um esporrão do lado, mas a hora que você escuta uma coisa dessa de uma pessoa, você ganha o dia. Foi, assim, foi maravilhoso aquilo, né? Inclusive, ontem, a hora que as meninas falaram, vai ter uma live com o Flávio amanhã. Eu falei, gente, ó, amanhã eu estou em outra escola, estou até corrigindo tarefa, que eu vou corrigindo e dando feedback para eles nos grupos, né? Falei, durante a live dele, eu vou corrigir
tentar trabalhar nos grupos, mas eu vou participar da live do Flávio. Não é meu dia lá no Carmelito, mas eu estou lá firme e forte, que vale a pena. Alexandra, eu agradeço as suas palavras e quero dizer para você assim, ó, a gente se orgulha de ver a mudança que há em vocês depois do PEX 1.0, 2.0, seja qual for, ou até mesmo da mentoria, mas principalmente por ouvir os depoimentos dos pais. Alguns professores, eu até peço autorização às vezes, para conseguir reproduzir para vocês ouvirem como é que é o comentário dos alunos quando vão fazer uma gamificação, como é que é o comentário de um aluno quando ele recebe um Padlet, quando ele recebe, seja qual for das ferramentas que o professor passa a utilizar. Porque aquela questão da distância, né, os alunos não quererem se envolver, quando isso é quebrado, que eu consigo fazer vocês terem o elo de novo, juntado, eu sinto dever cumprido. Minha tarefa, meu objetivo foi realizado. Estou feliz. Parabéns. Parabéns por você utilizar. Tá ok? Não, gente. E eu vou continuar utilizando mais. Obrigada por tudo. Gratidão. Eu só não consegui participar da mentoria, mas um dia eu participo. Vai dar certo. Deixa eu dizer para vocês. Esse módulo, a partir de agora, o PEX, você faz na hora que você quiser, no seu tempo. Então, e a quem já fez pode repetir quantas vezes quiser. Então, tem os plantões 3 vezes na semana, que eu estou ao vivo com todo mundo, mas as aulas diariamente, elas são gravadas, os exercícios estão lá, tem avaliações. Então, assim, deu mais flexibilidade. A gente estava tendo muito problema de professores tendo que dar aula de manhã, tem professores aí tendo que cumprir horário antigo, coisas que estavam devendo horas. Então, assim, estava meio problemático nesses últimos dias. A gente deu essa flexibilidade. Então, assim, hashtag chega de desculpa. Acabei de colocar para vocês aqui, ó, no chat, o último link que eu pus, não o penúltimo, o último, das 2h51, é o link para você fazer a sua inscrição. Já fazendo a inscrição, você já começa o curso. Lá na última opção dentro da inscrição, isso, você já se inscreve e já começa o curso já. Não tem mais que esperar na segunda-feira, nem nada. Você pode começar hoje, inclusive. Tá bom? Tudo bem. Obrigada, Flávio. Eu que agradeço. Gente, muito obrigado. Cadê a nossa diretora? Deixa eu lembrar o nome dela aqui. Me desculpa. Auriane. Auriane, eu espero que eu tenha atendido sua solicitação. Atendeu bastante e percebi aí nos rostinhos que todo mundo satisfeito, né? A gente podia ouvir isso todos os dias, né? Esse incentivo, né? Parabéns pelo seu trabalho. Espero que continue incentivando muitos professores, né? Ensinando, incentivando. E assim, eu anotei alguns pontos aqui da sua palestra que eu sempre converso assim bastante com a Juliana, a vice-diretora, e com as análises pedagógicas também. A questão do básico, né, e da perfeição. É um momento que a gente não vai oferecer nada perfeito, né, e nada assim melhor, né, do que a gente já oferecia. Então, a gente oferecendo o básico, a gente tem que estar assim satisfeitos, né, e gratos, né, em poder oferecer. O equilíbrio emocional também, o que precisa ser muito cuidado, né, em tempos de pandemia. Como que você vai tratar um aluno se você não está bem, né, com seu próprio filho, na sua própria família? E essa questão também de que tudo evolui, né, tudo evoluiu, e a gente ainda encontra, assim, várias ações, né, dentro da escola, né, nessa questão aí da educação, que a gente vê que a gente ainda está lá atrás, né, lá, né, naquele ensino bem tradicional. 1794. Ou até antes, né? E a frase assim, que eu gosto muito, né? Faça o que tiver que ser feito, né? Então, assim, faça. São muitas cobranças, a gente sente, né? No dia a dia, todo mundo trabalhando, cansado, mas a gente precisa fazer o que tem que ser feito, porque as responsabilidades continuam, né? E nossas atribuições também. E a questão da autorresponsabilidade, que é muito importante também, né? São as escolhas, as consequências que acabam que a culpa não é de ninguém, né?
Então, Verdade. assim, foi muito bom, né? Serei sua aluna, se Deus quiser. Vou me Que organizar legal. para isso. Seja bem-vinda. E te agradeço em nome da equipe, tá? Foi Obrigado. maravilhoso poder te ouvir, encontrar você, fazer parte dessa palestra. Obrigado Muito obrigado obrigada. mesmo. Vou pedir um favor para vocês. Aí na sua trajetória. Obrigado. Amém. Eu vou pedir um favor para vocês. Liguem as câmeras. Deixa eu tirar uma fotinha daqui do painel. Não aparece todo mundo. Deixa eu tirar a máscara. Vai, pode tirar a máscara. Não aparece todo mundo, mas quem aparecer aqui, ó, deixa eu até citar os nomes de quem está aqui, para vocês terem certeza. A Rosiane, tá analista e MEI Carmelita, tá a professora aqui, a diretora, deixa eu ver quem mais. A Cíntia, a Rosineide, a Keila, Franciele, Alexandra, Viviane, França, Renata, deixa eu ver quem mais. A Veridiana, a Cíntia também, Viviane, Catiúcia, é isso? Catiúcia? Daí, Deise, Juliana e Fabiana Maria Agostinho. Vamos lá, sorrisão. Vou mandar a foto para a Oriane e aí vocês me marquem no Instagram lá, tá? E palestra minha não pode ter ninguém com cara feia, não. Todo mundo feliz. Show de bola, gente. Gratidão, muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de vocês todos. Uma excelente semana. E vamos nos vendo, ou no plantão, ou na oração com respiração, seja onde for. Vou ficar muito grato em encontrar vocês novamente. Amém? Até mais. Fiquem com Deus. Vou finalizar com o Circo de Soleil aí. Para mim, um grande aprendizado desse pessoal é a sincronia, é a entrega, é a perfeição que eles buscam. Você pode olhar, se você olhar nos detalhes, você até chega a ver eles errarem algumas coisas. Mas o próximo espetáculo aqui é corrigido. Grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau.